Assinale a alternativa que apresenta a nomenclatura da inflamação crônica da polpa, que acomete crianças. Olha só, ele já coloca aqui, ele já está de cara, né? Inflamação crônica que acomete crianças e adultos jovens, em resposta à grande exposição pulpar por traumacar. Tá? A causa não interessa, mas expôs a polpa. Ocorrendo principalmente em molares descidos ou permanentes, jovens, ele já colocou ali, sendo caracterizado por um tecido vermelho, rosado, de consistência firme, que se projeta da câmara pulpar, sai da câmara pulpar, podendo cobrir a maior parte do remanescente da coroa dental. Qual a letra que vocês acham aqui? Acertou quem falou? Pulpite crônica hiperplásica. O que é o abscesso fênix? Abscesso fênix, também chamado de flare-up, é a agudização de um processo crônico. Agudização ou agudecimento, as duas nomenclaturas estão corretas. É transformar um processo crônico em um processo agudo. É transformar um processo onde não havia dor em um processo com dor e edema. Então, por exemplo, eu tenho uma periodontite apical crônica. Aquele dente, lembra do exemplo que eu dei para vocês? Daquele dente do rapaz que com 12 anos bateu o cotovelo lá, pum, tomou uma cotovelada e necrosou o dente por um trauma. O dente está com necrose, está escurecido, o cara tem 32 anos de idade. Aí eu chego pro cara e convenço o cara a fazer a endodontia desse dente porque ele tem necrose. Não pode deixar assim. E aí ele vai lá no meu consultório e eu abro o dente e coloco limas lá dentro. Empurro o conteúdo séptico necrosado lá para o periápice. Ou seja, eu jogo bactérias lá na região periapical onde não tinha. E aí eu causo um abscesso. Ou seja, no dia seguinte o cara está com uma dor enorme, violenta, com edema, onde ele não tinha, agora ele tem um processo agudo. Isso chama-se flare-up ou abscesso fênix. É a agudização de um processo crônico. Sempre que um processo crônico ele se torna agudo, com dor e edema, eu chamo de flare-up. Tá? Isso pode acontecer sozinho, isso pode acontecer por baixa imunidade, isso pode acontecer, que é o mais comum, por intervenções inadequadas do profissional. Legal? Não faz esvaziamento, não faz penetração desinfetante, não faz neutralização do canal, eu causo um abscesso fênix. Pulpite irreversível, você já sabe o que é, né? É uma pulpite aguda. E lesão endopério, também já sabe, não tem nada aí com lesão endopério. Vamos lá. A presença de um estímulo inflamatório pode levar à proliferação de remanescentes epiteliais presente na membrana periodontal. Olha que legal. A presença de um estímulo inflamatório pode levar à proliferação de remanescentes epiteliais presentes no ligamento periodontal. Conversamos agora há pouco sobre isso. E, como consequência, haverá a formação de uma patologia, que é o exame radiográfico apresenta-se como uma área radiolúcida arredondada, de limites precisos, e muitas vezes circundada por uma linha radiopaca de osteogênese reacional, né? Reação do osso tentando conter aquilo. O texto faz referência ao seguinte tipo de patologia. Agora eu deixo com vocês. 5 minutinhos. Qual a letra? Acertou. Quem colocou? Cisto. Proliferação de remanescentes epiteliais de mala 6, frente a um estímulo inflamatório, né? Onde tem aí as características, ele colocou muito bem detalhadas as características radiográficas de uma lesão cística. É uma pulpite irreversível? Não. Né? Ele está colocando ali a lesão periapical. Pulpite crônica? Não, porque a lesão é periapical. Tudo ele está falando de periapical. Pode ser um abscesso crônico periapical? Um abscesso crônico periapical, tá?
é clínico. O que ele está falando é sobre a patologia radiográfica, tanto é que ele descreve a radiografia, né? A aplicação de selante de fósforos e fissuras está indicada primeiramente em indivíduos e população com alto risco da cárie. Sim, essa é a alternativa correta, porque hoje a gente não usa em todo mundo. Antigamente, como era, a gente passava, a indicação era selante em qualquer dente, em qualquer molar irrompendo, ou pré-molar irrompendo, já se aplicava selante para evitar o aparecimento de cárie. Hoje, ele não é mais utilizado, por quê? Porque o selante não deixa de ser uma técnica um pouco mais invasiva, você coloca um material diferente na cavidade bucal, que requer acompanhamento, porque ele pode fraturar, ele pode infiltrar. Então, quanto menos intervenção o dente tiver, melhora para ele. Então, hoje o selante, ele é indicado para paciente com alto risco à cárie. Então, pacientes que têm lesões ativas, em molares que estão irrompendo, que ainda não entraram em contato com o antagonista, porque a partir do momento que entra em contato com o antagonista, a indicação também já não existe mais a indicação de selante. Então, são momentos muito especiais. Então, hoje não é nem primariamente em pacientes com alto risco. Hoje é só apenas para pacientes com alto risco que a gente indica em selante. Então, em casos muito individuais. Essa já é a alternativa correta. Por que as outras alternativas, então, estão incorretas? Por exemplo, a B é comercializada apenas em material resinoso. Não, existem outros tipos de materiais e o ionômero de vidro, o cimento de ionômero de vidro, ele também pode ser utilizado como um selante, ainda mais que ele libera flúor. Então, existem outras formas de apresentação. Deverá ser feito isolamento absoluto? Sim, sempre tem que fazer selante com isolamento absoluto. Porém, não deverá ser realizado ataque ácido previamente à aplicação de selante, pois provoca a desmineralização dos tecidos e dificulta a adesão. Não, alguns materiais, principalmente os resinosos, você precisa fazer o ataque ácido, então é de acordo com a bula do paciente. Então, essa não está correta. E os selantes perderam a utilidade após o processo de fluoretação das águas de abastecimento, sendo comprovada a sua ineficácia. Não, ele não é ineficaz, tá? Ele é eficaz. Se a gente fizer uma revisão sistemática, a gente vai ver que o selante, ele é bem eficaz quando bem indicado. Isso não tem nada a ver com a fluoretação. A fluoretação diminuiu, sim, a incidência de cárie, mas aí é uma outra questão. Então, essa também é a alternativa incorreta. Então, a correta é a alternativa A. Outra alternativa, só que aqui ele faz só muda, né? Ele fala para marcar a incorreta. Então, os selantes são resinas líquidas capazes de escoar nas fósforas e fissuras, penetrando nos microporos do esmalte e fixada mecanicamente? Sim, está correto. Tem finalidade de isolar fisicamente a superfície oclusal de molares e pré-molares do meio bucal? Sim, porque você isola, você forma uma barreira física, né? Porque aí você torna aquela região mais lisa e mais fácil de higienizar. Associado a fluoretos, que aumenta a eficácia do selante, protege a superfície dentária, como também outras, porque libera flúor na cavidade bucal? Sim, quando ele é associado a fluoreto, ou o uso de cimento de ionômero de vidro, que também libera fluoreto, aumenta a efetividade. Então, está correta. E precisam preencher o sulco profundamente e não devem se estender ao longo da extensão do sulco? Pelo contrário, quando você usa o selante, você faz o isolamento absoluto e aí você, sim, né, você se estende ao longo de toda a extensão do sulco, você preenche todo aquele sulco. Então, essa é a alternativa incorreta, tá? Porque ele deve se estender. Tudo bem? Outra questão sobre selante, essa é de 2012, um pouquinho mais antiga. É uma das contraindicações para o uso do selante odontológico. Então, sulco profundo e superfícies lisas dentárias, ele é contraindicado? Não, né? Você pode utilizar sulcos profundos, ele é indicado. Manchas brancas, aí eu não gosto muito dessa questão por isso, porque ele não diz qual. Se for uma mancha branca em superfície lisa, ele é contraindicado, tá? Porque a gente remineraliza. Agora, se for uma mancha branca ao redor de uma fósforo e fissura, aí sim ele está indicado. Como ele não diz aí, a gente vai que está correta, tá?
Pequenas hipoplasias também, né? Pode ser utilizado. Cárie rampante. A cárie rampante requer um tratamento restaurador, então não é selante que se usa essa alternativa. Então aí tem, né, já você vê que é uma questão antiga. Por quê? Porque já fala de cárie rampante, e cárie rampante seria, mesmo que usasse esse termo, já seria restauração, e na mancha branca que ele não foi muito específico, mas se a gente considerar que em volta, né, das oclusais, das fóssulas e fissuras, você pode ter uma mancha branca, aí sim o selante é indicado. Acerca da junção dento-gengival, ou seja, do epitélio juncional, assinale a alternativa correta. O epitélio juncional repousa contra o esmalte e estende-se para a junção cemento-esmalte. Ok. Se houver retração gengival, o epitélio juncional não repousará sobre o cemento? Não, ele repousa. Né? Você tem a retração gengival, ele vai acompanhando sobre o cemento. Então, essa aqui está errada. Caso realizada uma gengivectomia, ou seja, uma gengivectomia é aquela cirurgia radical para você zerar a bolsa. Então, normalmente você remove tudo, né? Fica só tecido conjuntivo. Durante a cicatrização, caso seja realizada uma gengivectomia e o epitélio juncional seja completamente removido, durante a cicatrização, uma nova margem gengival e um novo epitélio juncional serão formados. Esteja a gengiva sobre esmalte, a dentina ou cemento. É verdade, né? Você tem uma cicatrização de uma gengivectomia, você pode remover, então, até o epitélio juncional. Na gengivectomia, o ideal é que se você não exponha o osso, mas você pode remover tudo isso daí, e o que você espera? Que quando se forme um epitélio sobre aquele tecido conjuntivo, vai formar de novo um sulco gengival, vai formar de novo um epitélio juncional. Então, essa está correta. Vamos ver as outras. O epitélio juncional é muito forte e forma uma barreira contra sondagens. Não, né? A gente sonda, inclusive, uma sondagem, esse epitélio, e a gente consegue, só o peso, né? Na verdade, só o peso da sonda, ele já começa a afastar o epitélio juncional. Suas células são menores que as do epitélio oral? Tudo bem, podem até ser, mas ele não é muito forte. Ao contrário das células epiteliais queratinizadas do sulco, as células do epitélio juncional não podem ligar-se via hemidesmossomos à superfície dentária. Pelo contrário, né, ela se liga via hemidesmossomos. Só falando um pouco de sondagem, a sondagem, quando você tem uma situação de normalidade, quando você sonda, a sua sonda, logicamente, ela vai afastar o epitélio interno do sulco, porque esse não está nem aderido, ele pode estar encostado, mas não está aderido ao dente. E o peso da sonda vai afastar também um pouco desse epitélio juncional. Se você tem doença por uma gengiva inflamada, esse epitélio juncional, então, ele já não tem o apoio de fibras bem arranjadas, ele tem microulcerações. A hora que você sonda, essa sonda ela vai afastar o epitélio interno do sulco, ela vai afastar todo o epitélio juncional e ela vai bater na inserção conjuntiva, ocorrendo o quê? Então, o sangramento, tá? Então, seria aquela da gengivectomia mesmo. Fibras gengivais do tecido conjuntivo que se localizam na região interproximal, onde formam feixes horizontais que se estendem entre o cemento de dois dentes próximos, nos quais estão inseridas e se encontram na área entre o epitélio da base do sulco gengival e a crista do osso interdental. Essas fibras recebem o nome são aquelas fibras que eu mostrei naquele resuminho, que são as fibras o quê? Transeptais, são aquelas fibras que vão de dente para dente, passando sobre a crista do osso interdental. Elas estão ali abaixo, né, do epitélio do sulco gengival, enfim, ali, do epitélio juncional, e elas vão de um dente para o outro, são as chamadas fibras transeptais. Então, é um assunto solicitado quando se fala em anatomia e histologia do periodonto, certo?